a palavra de Deus que permeia a vida e nos dá sentido na nossa história. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Sendo assim, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou o ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje façamos um caminho de oração a partir da comunidade de Lucas, com o olhar de Antônio Pagola. Intitula esse texto que ouvimos O Primeiro Olhar. O primeiro olhar de Jesus não se dirige ao pecado das pessoas, mas ao sofrimento que arruína as suas vidas. A primeira coisa que toca no coração de Jesus não é o pecado, mas a dor, a opressão, a humilhação que sofrem os homens e as mulheres. O nosso maior pecado consiste precisamente em fechar-nos ao sofrimento dos outros, para pensarmos apenas no nosso próprio bem-estar. Jesus sente-se ungido pelo Espírito, de um Deus que cuida de quem sofre. É esse Espírito que impulsiona a decidir toda a sua vida a libertação, ao alívio, à cura, ao perdão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele enviou-me para dar a boa nova aos pobres, para anunciar a liberdade aos cativos e a visão aos cegos, para libertar os oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Este programa de Jesus nem sempre foi nosso como cristãos. Toda a nossa teologia, toda a nossa busca, muitas vezes é muito mais pelo pecado do que pelo sofrimento. Os cristãos não acreditam num Deus qualquer, mas um Deus que está atento ao sofrimento humano. Diante dessa mística, esses olhos fechados, centrada sobretudo na atenção ao interior, quem segue Jesus sente-se chamado a cultivar uma mística de olhos abertos, a uma espiritualidade de absoluta responsabilidade diante da dor e do sofrer do outro. O cristão, que é de fato cristão, ungido pelo Espírito, encontra-se com Jesus ao lado dos desamparados e humilhados. Que característica, tanto a comunicação íntima do Ser Supremo, mas do amor do Pai, que é enviado àqueles que sofrem. Como recordou o cardeal Martini, a esses tempos de globalização, o cristianismo deve globalizar a atenção ao sofrimento dos pobres na terra. Talvez a nossa fé é muito mais teórica, muito mais uma fé de crise existencial, do que, de fato, o viver de Jesus. O viver de Jesus é para o outro, é sua responsabilidade, o outro. Ele sai de si para inteiramente ir ao encontro do outro, como uma força de alívio. Rezemos por isso, sejamos assim, alívio, leveza na vida do outro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.